Olá, meus caros estudantes. Vamos começar esta aula de hoje já no primeiro ano de 2013. Gostaria de desejar a vocês um ano de muitas realizações, um ano abençoado por Deus Pai, um ano de muitos estudos e de muitos sucessos. Que vocês alcancem os objetivos de vocês, mas estudem muito, sejam bastante disciplinados. Hoje nós vamos começar pela questão de número 44. Antes, gostaria de comentar com vocês a minha alegria e a minha satisfação de saber que os nossos cursos estão assim sendo bastante assistidos, bastante mesmo. Isso engrandece e incentiva o professor a produzir cada vez mais. Tanto é que eu estou preparando para, depois desse curso, gravarmos o processo civil para o TRE. Então, eu estou muito feliz mesmo, e peço a vocês que continuem compartilhando, continuem divulgando esses cursos. É isso. É pelo número de acesso que incentiva o professor a gravar e a buscar novos conhecimentos. A questão 44 diz o seguinte: ainda que compatíveis os horários, é proibida a percepção de remunerações pelo exercício de cargos públicos que compreendam a acumulação de: alternativa A, 3 cargos técnicos, desde que todos federais. Alternativa B, 2 cargos de médico, sendo ambos federais. Alternativa C, 1 cargo técnico com outro de professor. Alternativa D, 1 cargo de professor com outro de científico. Alternativa E, 2 cargos de médico, sendo um federal e outro estadual. Nós estamos procurando a questão alternativa que nos mostra a proibição da percepção de cumulatividade de remuneração e de cargos. Meus caros, a alternativa que nós devemos marcar como gabarito da questão 44 é a letra A. É proibido 3 cargos técnicos. É proibido 3 cargos técnicos, desde que todos federais. É o que dispõe a alternativa A, que é a alternativa da nossa questão de número 44. Eu chamo a atenção de vocês para o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 16. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o disposto no artigo ou no inciso 11, que fala da remuneração e do subsídio. Letra A de 2 cargos de professor. Letra B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Letra C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Assim, nós podemos gabaritar a letra A como alternativa solicitada e a alternativa B, 2 cargos de médico, sendo ambos federais, está correta. Letra C, 1 cargo técnico ou outro de professor, está correta. Letra D, 1 cargo de professor com outro científico, está correta. Letra E,
2 cargos de médico, sendo um federal e outro estadual, está correta. A nossa alternativa é letra A. Questão de número 45. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Letra A. São estáveis após 3 anos. Após 3 anos de suas posses, os servidores públicos nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Letra B de bola. Se adquirida a estabilidade pelo serviço público, somente poderá ele perder o cargo em virtude de sentença transitada em julgado. Alternativa C. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de conhecimento e eficiência a ser realizada por comissão instituída para essa finalidade por meio de lei. Alternativa D de dado. Extinto o cargo declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Alternativa E. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem com direito à indenização, se o ato de demissão ilegal praticado pela administração pública causou-lhe prejuízo. Nós estamos procurando a alternativa correta. Vamos analisar a alternativa de número alternativa A. São estáveis após 3 anos de suas posses os servidores públicos nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Meus caros, essa alternativa está incorreta, porque não é após 3 anos de suas posses. Não é da posse. Olha o que diz o artigo 41 da Constituição Federal. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. É após 3 anos do efetivo exercício. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B. Se adquirida a estabilidade pelo servidor público, somente poderá ele perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Meus caros, essa alternativa está errada, porque, na verdade, ele também pode perder o cargo por processo administrativo disciplinar. A alternativa C. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de conhecimento e eficiência a ser realizado por comissão instituída para essa finalidade por meio de lei. Está errada porque não é por avaliação especial de conhecimento e eficiência, mas sim, como o parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição Federal diz o seguinte: como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. A alternativa D de dado é o nosso gabarito. Extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. A alternativa correta é a letra D de dado. Vamos conferir a alternativa E. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado
e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem. Com direito à indenização? Não. Está falsa a alternativa E. Porque, na verdade, é sem direito à indenização. Sem direito à indenização. Aproveitamento em outro cargo, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Meus caros, questão de número 46. Questão de número 46. Dentre outras, não constitui proibição ao servidor público federal. Não constitui proibição ao servidor público federal. Alternativa A, proceder de forma desidiosa. Meus caros, é proibição sim. Proceder de forma desidiosa é proibição ao servidor público. Letra D de dado. B de bola, desculpa. Letra B de bola. Recusar fé a documentos públicos. Recusar fé a documentos públicos também é proibição ao servidor público. Alternativa C de casa. Participar de gerência da sociedade privada de regra. Também, participar de gerência da sociedade privada é proibição ao servidor público, conforme dispõe a Lei 8.112, no artigo 117. Ao servidor é proibido. Alternativa D, recusar emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Nada a ver. Não consta nas proibições exaradas no artigo 117, no artigo 117 da Lei 8.112 de 1990. Então, o nosso gabarito é letra D de dado. Letra E, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Também é recusar-se a atualizar seus dados quando solicitado. Também é proibido ao servidor público. Também é proibido ao servidor público. Conforme dispõe o artigo 117, inciso 19. Questão de número 47. Pedro, oficial de justiça, encontra-se no exercício de mandato eletivo. Pedro, oficial de justiça, encontra-se no exercício de mandato eletivo. Assinale a alternativa incorreta. Então, nós vamos procurar, na questão de número 47, a alternativa incorreta. Alternativa A. Se o mandato for estadual, ficará afastado de seu cargo. Alternativa B. Se o mandato for de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, poderá optar pela sua remuneração. Alternativa C de casa, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais.
exceto para a promoção por merecimento. Alternativa D, de dado, se o mandato for de prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, poderá optar pela sua remuneração. A alternativa é, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o exercício estivesse. Então, nós estamos procurando a alternativa incorreta. Meus caros, a alternativa A, ela está correta. Acompanhe comigo. Se o mandato, presta atenção, Pedro, oficial de justiça, encontra-se no exercício de mandato eletivo. Meus caros, se o mandato for estadual, Pedro ficará afastado do seu cargo. A alternativa está correta. A letra A é uma alternativa correta. Por isso, não é o nosso gabarito. A alternativa B também está correta. Por quê, professor? Porque ela diz o seguinte: se o mandato for de vereador, se o mandato de Pedro for de vereador, então, havendo compatibilidade de horários para exercer o cargo de oficial de justiça e de vereador, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Poderá receber como oficial de justiça e como vereador. Agora, se não houver compatibilidade, poderá optar pela sua remuneração. Exercer o cargo de vereador e receber como oficial ou como vereador. A alternativa B de bola está correta, não é o nosso gabarito. A alternativa C de casa. Seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Para aposentadoria, exceto para promoção por merecimento. Se for para promoção por merecimento, não há quem se falar em contagem de tempo, porque a promoção vem de merecimento no cargo que você está exercendo. A alternativa C está corretíssima. D de dado. Se o mandato for de prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, poderá optar pela sua remuneração. A alternativa errada é o nosso gabarito. Se o mandato for de prefeito, não há que se falar em compatibilidade de horário. Se o mandato for de prefeito, ele terá que, sim, afastar-se de seu cargo. Então, a letra D é o nosso gabarito. Letra E. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. É o que nós falamos. Será contado o tempo e também os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Questão de número 48. As formas de provimento do servidor público consideradas inconstitucionais pelo STF são: A. Reintegração e recondução. B. Promoção e reversão. C. Ascensão e transferência. D.
readaptação e remoção. É aproveitamento e redistribuição. Preste bem atenção no enunciado da questão de número 48. As formas de aproveitamento do servidor público consideradas inconstitucionais pelo STF, Supremo Tribunal Federal, são reintegração e recondução? Não. Porque reintegração e recondução são constitucionais, conforme dispõe o artigo 8º da Lei 8.112. Promoção e reversão também não são formas de provimento inconstitucionais. São constitucionais, conforme dispõe o artigo 8º da Lei 8.112. Ascensão e transferência. Sim. A alternativa C é o nosso gabarito. O que ascensão e transferência são consideradas formas de provimento do servidor público inconstitucionais. A alternativa D, readaptação e remoção, são consideradas. A alternativa E, aproveitamento e redistribuição, também são constitucionais. O artigo 8º diz o seguinte: são formas de provimento de cargo público, nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Questão de número 49. A respeito do regimento do servidor público, julgue os seguintes itens. Nós vamos marcar se a alternativa é verdadeira ou falsa. Alternativa A. Considere a seguinte situação hipotética. José, que é procurador da República, aposentado, exerce o magistério superior em instituição privada de ensino e está inscrito no presente concurso público para o cargo de defensor público da União. Nessa situação, se José for aprovado, será legal o seu exercício no novo cargo público. Meus caros, a alternativa A, ela está falsa. A letra A está falsa. Acompanhe o que diz o artigo 118 da Lei 8.112 de 1990. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, estende-se a empregos, estende-se a em funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horário. Parágrafo 3º. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade. Salvo quando os cargos que decorram essas remunerações forem
acumuláveis na atividade. Então, a alternativa A está falsa. A alternativa B. A remuneração sobre a forma de subsídio alcança os membros de poder, bem como os membros da advocacia da União, não podendo a sua adoção para os demais cargos organizados em carreira. Essa também é uma alternativa incorreta. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Diz a alternativa B. A remuneração sob a forma de subsídio alcança os membros do poder. Os membros do poder, bem como os membros da advocacia da União. Não podendo, preste bem atenção, não podendo a sua adoção para os demais cargos, para os demais servidores organizados em carreira. Aqui está o erro. Porque, na verdade, o parágrafo 8º do artigo 39 da Constituição Federal diz o seguinte: a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º que diz: o membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de apresentação, outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. Que alternativa C. Ao servidor ocupante de cargo público é garantida a proteção do respectivo salário na forma da lei, sendo crime a sua retenção dolosa. Meus caros, não pode haver retenção de salário para nenhum servidor. Nenhum servidor. Não pode ocorrer retenção de salário. Quando a alternativa C diz o seguinte: ao servidor ocupante de cargo público é garantida a proteção respectiva do salário. Na verdade, a proteção ao salário, ela é protegida, ela é garantida a servidor público, a empregado público, a tanto servidor comissionado quanto efetivo, tem a garantia de que o seu salário tenha a proteção na forma da lei, sendo crime a sua retenção dolosa. Então, a alternativa C está falsa. A alternativa D, de dado. Considera-se ilícita a criação do cargo público de provimento em comissão de motorista do prefeito municipal, por motivo de reforma administrativa no âmbito de uma prefeitura municipal. Corretíssimo. Meus caros, o cargo de comissão, ele deve ser para assessoramento, direção e auxílio. Ok? Então, sendo assim, a alternativa D, de dado, está correta.
Corretíssimo. Não é lícita, é ilícita a criação de cargo público para cargo público de motorista de prefeito, do prefeito. A alternativa D, ela está verdadeira. Vamos então para a alternativa A. A alternativa D não tem a E. Então vamos para a questão de número 50. Questão de número 50. Em matéria de vantagens que poderão ser pagas ao servidor público, considere. Item 1. Ao servidor que realiza despesas com utilização de meio próprio, de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições inerentes do cargo, conforme se dispuser em regulamento, será concedida a ajuda de custo. Item 2. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá valor acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Alternativa item 3. A diária, quando de direito, será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Vamos analisar, então, cada item. Meus caros, o item 1 é um item incorreto. Professor, tem certeza? Eu vou provar para vocês. Olha o que diz o item 1. O servidor que realiza despesas com utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições inerentes do cargo, conforme se dispuser em regulamento, será concedida a ajuda de custo. Meus caros, olha quando é que vai conceder a ajuda de custo. A alternativa é o seguinte: em matéria de vantagens que poderão ser pagas ao servidor público, considere. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a quê, professor? Destina-se a compensar as despesas de instalação de servidor que, no interesse do serviço, passar a ter serviço em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. A família do servidor que falecer na nova sede são asseguradas de custo de transporte para localização de origem dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. A ajuda de custo é calculada sobre remuneração do servidor, conforme o que dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Não será concedida a ajuda de custo ao servidor que afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Será concedida a ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para o cargo em comissão com mudança de domicílio. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Então, a ajuda de custo no interesse do serviço. Então, a alternativa, o item 1, está incorreto. Item 2. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Corretíssimo. É o que diz o artigo 75 da Lei 8.112 de 1990. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia
e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se a cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata esse artigo incidirá sobre remuneração prevista no artigo 73. Item 2 está correto. Professor, eu posso olhar o gabarito? Vamos. A alternativa A aponta o 2. De repente, pode ser. A alternativa B aponta o 3. A alternativa B aponta o 3. Está errado, nós já estamos no 2 correto. A alternativa C aponta o 1 e o 2. Também podemos escala. Está errado. A alternativa D aponta o 1 e o 3. Também podemos escala. Então, nós temos só duas alternativas. A letra A e a letra E. Vamos continuar. A diária, quando o direito, será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Correta ou verdadeira? O item 3 está correto. O item 3 está correto. É o que diz o artigo 58. O servidor que, a ser visto afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto internacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, a despesa extraordinária coberta por diárias. Então, o nosso gabarito é a letra E. O nosso gabarito é a letra E. Muito bem, deixa eu ver se eu posso conferir, corrigir a questão de número 51. Nós estamos com 37 minutos. Eu acho que eu vou encerrar. Vamos encerrar e no próximo bloco nós começamos com a questão de número 51. Meus caros colegas, agradeço mais uma vez a sua companhia. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Não se esqueça, divulgue esse curso, compartilhe esta ideia.